Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece, ainda caiu de paraquedas por aqui, eu sou Gabriele Pirobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e na Masterclass de hoje a gente vai falar tudo sobre o que fazer quando ele se afasta, quando esse homem que você tem algum tipo de relação, e aqui não se preocupa, porque nessa aula eu vou dar especificidades para cada caso, tá bom? Porque cada caso tem um contexto diferente, tem algumas especificidades. Se ele é seu crush / ficante, se ele é seu namorado ou marido, né, companheiro atual, ou se de repente é o teu ex. Ok? Então a gente vai entrar nesses pormenores também. Então vamos contextualizar aqui para a gente não confundir algumas coisas importantes. O que é ele se afastar? É quando você percebe que vocês dois estão em algum nível de interação, então vocês estão desenvolvendo uma relação ali, onde você faz um movimento, ele faz um movimento equilibrado, ele faz um movimento, você faz um movimento equilibrado, você tá sentindo, né, que existe uma sintonia, que existe uma conexão, que vocês dois estão na mesma página de alguma forma, só que aí, sem motivo aparente, ele começa a se distanciar. Então, a gente consegue perceber os sinais, mas nós também sentimos no nosso coração, né? Quando esse homem, ele começa a ficar um pouco mais distante, e aí os sinais que ele dá é não responder mais com a mesma intensidade. De repente, vocês tinham piadinhas internas, ele te chamava com gracinhas, com emojis, sempre com piadinha ali, tentando alegrar seu dia, e aí você captava esse gancho e vocês ficavam naquela conversa gostosa, e isso passou a não acontecer mais. Ele começa a ficar mais monossilábico, mais sério, sem tanta piadinha. A frequência de mensagens dele, a frequência do contato começa a cair. Então antes ele te mandava mensagem todos os dias, e agora ele começou a mandar uma vez, um dia sim, um dia não, de repente ficou 3 dias, 4 dias sem mandar, uma semana, ele começa a sumir aos pouquinhos. Pode ser até que nesta altura do campeonato ele tenha sumido de vez, aí com você. Ele pode ter deixado de comentar ou reagir às tuas fotos, os seus stories no Instagram. Às vezes ele reagia sempre, comentava em todas as fotos, e agora ele não tá fazendo mais isso. Enfim, o que consta, né, como se afastar, é quando ele tinha um padrão e esse padrão foi quebrado. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente não pode confundir. Se esse homem, ele nem tinha o padrão de estar em uma conversa com você, então significa que ele se afastou, significa que ele, na verdade, nunca se aproximou, né? É diferente. Aqui, você tem que ter perdido algum tipo de conexão, algum tipo de vínculo, algum tipo de dinâmica que vocês estavam vivendo. Essa dinâmica foi quebrada. E isso é o que caracteriza o afastamento, quando a gente consegue perceber que essa dinâmica, esse padrão que a gente vinha tendo até então, quebrou. E ainda existe uma terceira questão que nós precisamos tomar cuidado, deusa, para não confundir, que é a seguinte: homens, naturalmente, são como elásticos. O que eu quero dizer com isso? Os homens, eles têm uma necessidade maior de independência e de autonomia do que nós mulheres. Eles precisam, de vez em quando, se afastar, se isolar, passar um tempo na caverna para lidar com as próprias questões internas. Quando um homem está estressado, quando ele tem problemas para resolver, todo mundo tem problemas para resolver, tá? Claro que existe uma linha tênue aí, que eu já vou te explicar qual é. Mas quando esse homem ele tá estressado, quando ele tem problemas para resolver no trabalho ou da família, ou tem um monte de responsabilidade que tá nas costas dele, ele naturalmente ele vai precisar se afastar um pouco. E não é só de você, é do mundo. Essa inclusive é a linha tênue que a gente precisa analisar. Mas ele vai precisar se afastar de você, ele vai precisar se afastar do mundo para poder primeiro descarregar um pouco do estresse dele. E os homens, eles
queimam esse estresse deles na caverna, né? Como sozinhos, quando eles estão num próprio mundo. Então, te dar um exemplo, aquele cara que chega do trabalho super cansado e a primeira coisa que ele faz, ele pode até te dar boa noite, mas a primeira coisa que ele faz é ligar a TV para assistir um jogo de futebol, por exemplo. Ou ele vai jogar algum jogo de videogame. Por que os homens gostam tanto de jogos, né? Jogo de videogame, jogo de futebol. Por quê? Primeiro que isso estimula a polaridade masculina dele, que gosta de competição, de jogos, né? Dessa questão de ganhar, de conquistar. Então, quando ele se envolve nisso, ele também mergulha, né? Nessa dinâmica de conquista. Mas, ao mesmo tempo, ele tá queimando o estresse dele ali. Quando ele passa por isso, aí sim esse homem fica pronto para voltar, né? Então, aí depois disso, depois que ele consegue parar para pensar como que ele vai resolver os próprios problemas sozinho, porque o homem ele tem essa necessidade de tentar resolver as questões dele sozinho primeiro, e aí depois que ele resolve, aí sim ele volta, né? Então, aí ele pode te mandar uma mensagem, ou te procurar, ou querer estar mais perto de você. Mas isso é momentâneo, deusa. É uma coisa que não vai ficar dias ou semanas acontecendo, é pontual, é no mesmo dia, tá bom? Talvez, dependendo do pepino que esse homem está resolvendo, dependendo do problema que ele está resolvendo, pode demorar uns dias, mas não vai ficar semanas e meses, tá? De jeito nenhum. É só para você compreender que essa é a mecânica masculina, é a forma como os homens funcionam. E quando a gente compreende isso, nós sabemos que é só aguardar um pouquinho que esse homem volta para nós. E uma outra coisa que também está bem associada a essa aqui, que pode acontecer, que nós também não podemos confundir, é que, como esse homem tem esse forte senso de independência que eu comentei, muitas vezes ele vai achar que vocês estão se aproximando demais, com muita rapidez, com muita intensidade, e ele perde um pouco a noção de quem ele é como indivíduo, como homem. Essa independência dele, ela corre um certo risco, digamos assim. Então ele pode dar uma assustada e dar uma recuada, tá bom? Mas quando é só isso e a gente sabe esperar um pouquinho, nós mulheres a gente espera um pouquinho, esse homem logo volta, porque ele entende que preciso me afastar para recobrar quem eu sou, homem tem essas coisas, tá, beleza. Ah, bom, agora eu posso voltar para ela de novo. Então, essas duas questões que eu pontuei para você aqui, elas podem acontecer, esse afastamento masculino, mas ele é muito rápido. É justamente isso aqui que você precisa analisar para distinguir o afastamento normal do homem versus o afastamento quando acontece alguma coisa de fato. O afastamento normal do homem, ele volta depois de um tempinho. E, ao mesmo tempo, quando ele volta com a mesma qualidade de presença, a mesma qualidade de tempo com a gente, com as mesmas gracinhas, com a mesma brincadeira, com a mesma energia, com a mesma empolgação. Ele volta exatamente do jeito que ele estava antes dele dar aquela afastadinha. Então, isso mostra para nós que, bom, beleza, isso é o afastamento normal do homem, deixa ele resolver os pepinos dele, que daqui a pouco ele vem. Agora, quando isso não acontece, quando esse tempo ele começa a demorar muito, a ser muito espaçado, e quando esse homem volta, vamos supor que vocês estavam conversando, ele deu uma sumidinha. E aí, ele volta, mas ele volta meio borocochô, assim, se esforçando pouco, falando daquele jeito que você tá vendo que, não, ele voltou, mas não voltou daquele, né, com aquela empolgação, com aquela energia, com aquela conexão que a gente estava antes, não. Parece que voltou para marcar um território, tá fazendo obrigação, né? Tá ali, só cumprindo tabela. E aí depois que faz isso, se afasta de novo, fica mais um tempão. Aí sim, deusa. Aí realmente pode ter problema envolvido. Pode ter uma questão maior ali da relação dele com você. Da vontade dele de ficar ao seu lado. Aí a gente precisa analisar com cuidado. E isso é importante para a gente não correr o risco de cair naquelas desculpinhas que o cara dá quando ele some, de que ele tá muito corrido, ele tá muito ocupado, ou ele se afastou porque ele tem medo de se entregar. Estar corrido, estar muito ocupado, né? Ser um cara que tem muitos compromissos, uma agenda cheia, ou ter um certo medo de se entregar, de se apaixonar, pode ser verdade? Pode, desde que ele volte
depois ele se afaste por conta de tudo isso, mas depois ele volta. Porque se ele tá muito corrido, mas ele quer falar com você, quer estar com você, acha que você é uma mulher que vale a pena, tudo bem, talvez em alguns dias específicos ele não vai conseguir te mandar mensagem ou te chamar para sair, mas ele vai dar um jeito, ele vai resolver, né? Ele se recuou, ele se afastou para tentar resolver este problema, este pepino. Na hora que ele resolve, na hora que ele consegue criar umas brechas ali na agenda dele, ele volta para você e volta com empolgação. A mesma coisa quando esse homem tem medo de se machucar. Ele pode dar uma afastadinha? Pode, mas se ele quer ficar com você, se ele tá gostando da interação que vocês estão tendo, ele vai resolver as questões internas dele e vai voltar a se aproximar de você de novo. Talvez, se vocês estivessem numa intensidade muito absurda, né, de se ver todos os dias, talvez ele não volte nessa proporção, mas você vai sentir que ele volta querendo continuar o vínculo de vocês, talvez com um pouco mais de calma, não sei exatamente como que tava, né, se vocês estavam realmente numa intensidade muito grande, mas o fato é que ele não desliga. O homem que realmente quer ficar, ele não permite que essa relação esfrie de vez, que ela congele. Ele pode parar de esquentar um pouco a temperatura porque estava demais, justamente para voltar para um equilíbrio onde ele consiga sustentar. Mas ele não vai deixar que essa relação esfrie, congele e que de repente vocês percam tudo o que vocês tinham construído. É isso que você precisa prestar atenção. Agora, por que é importante a gente compreender, tentar compreender? É claro que certeza absoluta a gente nunca vai ter, a não ser que esse cara fale categoricamente, mas é difícil, né? Às vezes ele nem sabe direito, ele não tem consciência desse processo porque ele se afastou, ou quando sabe, pode ter medo de falar real ali e te machucar. Mas, por que eu acredito que realmente é importante a gente tentar compreender o que aconteceu quando esse cara não volta, quando a gente percebe que o negócio realmente tá descolando ali, né? Aquele vínculo que a gente estava criando tá agora descolando. Muitas pessoas vão te dizer que é inútil, besteira você ficar se preocupando com isso, que é para você desencanar e não ficar tentando descobrir o motivo, porque pode ser um monte de coisa dele, você não tem nada a ver com isso, que de jeito nenhum é culpa sua, que você é uma mulher maravilhosa, incrível e que outros melhores virão, ele que perdeu. Concordo em partes, deusa. Não me mata, tá? Você realmente é uma deusa maravilhosa, mas olha só. É claro que você não tem que ficar se culpando. Ai, meu Deus, significa que ele foi embora, então é tudo culpa minha, eu sou horrorosa, eu não sou boa o suficiente, eu não fui mulher o suficiente pra deixar esse homem aqui interessado por mim, né, em fazer esse homem permanecer. Ou então ficar stalkeando ele, todas as gerações da família dele, todos os perfis que ele segue, né, tentando descobrir minuciosamente ali se ele tem outra pessoa, o que aconteceu. Até porque provavelmente você não vai descobrir por ali. Talvez tenha alguém, talvez até tenha, mas você não vai poder fazer nada com essa informação, deusa. O que eu acredito que sim a gente tem que fazer é desenvolver um olhar autocrítico sobre nós. Uau, esse cara sumiu, esfriou, congelou, né? Não tá revivendo essa situação aqui. Deixa eu olhar primeiro pra mim. Será que eu tenho alguma parcela de responsabilidade nessa história? Porque é muito cômodo pro nosso ego falar que quem perdeu foi ele, foda-se. E de fato, se ele tá numa outra vibe de vida diferente, quer ficar com várias, quer sair, quer liberdade, eu também não tenho controle. O que diz respeito à vida dele, ao que ele faz, ao que ele deixa de fazer, com quem ele está conhecendo, eu não tenho controle. Então, eu não vou perder um minuto sequer da minha vida me preocupando com isso. E aí cabe ficar stalkeando o cara. Porque ficar stalkeando o cara, você não pode fazer nada com isso. Se você descobriu alguma informação ali, pronto, acabou. Descobriu, não vai poder fazer nada com aquela informação, né? O máximo que pode acontecer é você ficar triste, aí se lamentando, se comparando com a bonitinha lá, achando que você é pouca coisa quando não tem nada a ver. Agora, o que eu posso fazer é olhar para as minhas condutas nessa relação e de repente ver onde eu posso ter comido bola e onde eu mandei bem. Porque se você não tiver esse olhar autocrítico, deusa, você concorda comigo que provavelmente você vai repetir os mesmos erros que você cometeu com esse cara em outros relacionamentos?
em outras relações, quando você estiver conversando e conhecendo outros homens, e aí você vai ter os mesmos resultados de novo, de eles acabarem se afastando de você mais cedo ou mais tarde, a gente precisa olhar para o nosso. A gente precisa melhorar ali. E sempre tem algo para melhorar, tá? Talvez você tenha mandado muito bem, mas de repente uma coisinha aqui, uma coisinha ali ficou a desejar. A questão é que nem sempre a gente faz algo de errado na conversa, né? Fala alguma coisa. Não, mas às vezes também não faz nada de legal, nada de certo. Pode ser que tenha ficado meio morno ali, né? Você perdeu oportunidades de criar uma conexão mais forte, de deixar esse homem mais atraído por você. Então aí é um ponto de melhoria já, percebe? A autocrítica equilibrada, ela é importante para que a gente continue evoluindo. Porque se você percebe que a tua conduta foi legal, você alivia a sua barra, fica com a consciência tranquila para partir para o próximo e ainda aprende um pouquinho ali. Pô, mandei bem, tal, mas acho que isso aqui de repente eu posso fazer melhor numa próxima vez. E aí eu melhoro e sigo. Mas o que eu estou te trazendo aqui não é de jeito nenhum para você ficar se culpando. Ai meu Deus, perdi a oportunidade aqui. Tá, gata, já foi, já era. Você não fez, mas ele também não fez a dele. Você tem a sua responsabilidade, mas o cara também tem a dele. Você não pode fazer tudo sozinha. Se esse cara sumiu, se afastou, enfim, aconteceu, ponto. Vamos aprender com isso e fazer melhor em uma próxima oportunidade, que pode ser inclusive com esse homem mesmo, tá bom? Vou te dar alguns passos para você conseguir fazer com que ele volte para você, se de repente você perceber ali que você comeu umas bolas, né, que daria para tentar dar uma consertada. Mas deixa eu te dar um panorama geral, bem geral mesmo, tá? Só para você ter uma visão do que pode ter acontecido para esse cara sumir. É claro que cada caso é um caso, existem as particularidades, mas de repente com esse panorama geral aqui você já consegue ter uma ideia se você comeu umas bolinhas aí. Se esse cara é um crush, é um ficante, uma das coisas que pode ter acontecido é de repente se vocês transaram rápido demais. Eu não vou me estender neste assunto aqui, tá bom? Porque eu tenho uma masterclass inteira falando sobre isso, aí eu recomendo que você assista, eu vou deixar ela linkada aqui em cima para você assistir. Mas fato é que quando a gente transa rápido demais, a gente acaba comendo o tempo que gera conexão e vínculo emocional. Quase como se a gente queimasse a largada, né? Vocês estão aqui, vamos pensar em um termômetro de temperatura mesmo, vocês acabaram de se conhecer, enfim, tá bem frio ainda, né? De repente vocês vão pro sexo, o sexo, ele é a intimidade máxima e suprema de uma relação. Então ele é quente, pegando fogo, né? Aí de repente daqui vocês vêm pra cá, pá! E aí já queima a largada, é muito comum que a motivação para continuar se conhecendo vá diminuindo, principalmente da parte do homem, tá bom? Por uma série de questões, como a polaridade masculina do homem ser mais motivada a desafios, a conquistas. Isso não é regra, e eu não estou dizendo que você precisa segurar o sexo só para segurar esse homem, mas é uma coisa que não conta ao nosso favor. Então, é possivelmente um contribuinte. Mas se você acha que pode ser isso, assiste essa masterclass, que lá vão ter todos os detalhes que vão fazer mais sentido pra você não achar que eu tô assim, só cagando regra, tá bom? E a outra coisa que pode acontecer, se for um crush ou um ficante, é ele de repente perceber que vocês não têm muita compatibilidade, que vocês não buscam a mesma coisa, que vocês não têm os mesmos interesses, então não continua evoluindo, né? Às vezes no começo vocês estavam se conhecendo. E aí do frio, começou a mornar, começou a esquentar um pouquinho, mas aí ele percebeu que não tinha muito a ver vocês dois, o estilo de vida, a visão de vida, enfim. Do lado dele, a vida dele foi acontecendo, pode ser até que ele esteja conversando com outras pessoas, enfim. Ele tá num momento de vida diferente, então simplesmente ele parou de falar com você. Nada de errado com isso, isso na verdade é um ótimo sinal, porque significa que ele não tem a ver com você não tem a ver com ele, então é melhor vocês procurarem outras pessoas mesmo, né? Do que ficar perdendo tempo e de repente insistindo em uma relação que nunca vai esquentar de verdade. Porque existe um nível de compatibilidade necessária para que a relação esquente de fato. Tem relações que nunca vão chegar a 1 grau 100, pegar fogo, né? Porque não tem
compatibilidade suficiente, não tem afinidade suficiente. Então vai ser sempre aquela coisa meio morninha, uns esquentadinhos de vez em quando, mas não vai pegar fogo. Entende, deusa? E ó, quando eu digo pegar fogo, não é só sexo, é pegar fogo de conexão, né? De vocês terem aquela conversa, que vocês se entendem, que vocês se compreendem. É claro que o sexo também entra nesse jogo, mas às vezes a gente pode confundir achando que é só sexo, quando não é, tá bom? Agora, se for um ex, de repente que você estava se aproximando ali, uma das razões pelas quais esse homem pode ter se afastado é querer te superar. E aí, por querer te superar, ele precisa se afastar, ele precisa iniciar o contato zero. E quando a gente termina uma relação, isso não fica muito claro pra nós, tá? Pode ser que você esteja pensando assim, mas Gabi, pô, mas por que ele ficava falando comigo, vinha até aqui, a gente ficava trocando mensagem, ficava dando uma de amiguinho e de repente se afasta? Porque muitas vezes a pessoa que tá do outro lado, ela acha que esse contato faz bem. Só que aí ela começa a perceber que não faz, que ela tá se iludindo, que por mais que ela goste, ficar muito perto, sem ter o vínculo do comprometimento, pode machuca. Então existe uma grande confusão ali quando a gente termina um relacionamento sobre eu quero ficar perto ou não quero, eu quero, mas isso me machuca. E às vezes pode ter caído a ficha para esse cara agora de que não faz bem, ele realmente quer te superar. E aí ele vai se afastar. Uma outra questão que entra aqui no ex também é eventualmente ele perceber que você não mudou. Não sei os motivos pelos quais vocês terminaram, mas se você se reaproximou dele, né, falando de mudança, falando das coisas que você estava fazendo e construindo na sua vida, e aí ele veio se reaproximar de você e de repente acontece alguma situação específica ali, uma frase, uma conversa que pá, cai uma chave e ele percebe que você não mudou, que as coisas estão exatamente como eram antes, esse cara vai congelar e pode até te bloquear, né? Porque aí perde-se aquela credibilidade, né? Como se você destruísse novamente a confiança que ele estava depositando em você. Então, esse também é um fator que faz o cara se afastar. E uma outra coisa que pode acontecer com um ex se vocês estavam se reaproximando, enfim, você começou a tratar ele, deusa, como namorado. Você recolocou este homem no lugar de namorado. Como? Dando benefícios de namorado, né? Agindo como se vocês ainda estivessem namorando. Como que você agia quando vocês estavam namorando? Vocês falavam sempre, se conversavam, transavam, saíam. Pois é, só que ele é ex, não namorado, certo? Pelo menos no momento. Talvez você queira fazer com que esse ex volte a ser namorado, mas não é assim. Não é tratando como namorado que a gente faz um ex voltar a ser namorado. Justamente porque esse ex, ele sabe que um relacionamento com você pode ser bem desafiador. Então, se ele percebe que ele tem todos os benefícios de um namoro com você, sem precisar arcar com o comprometimento, a chance dele não querer voltar com você, e digo mais, se afastar de vez em quando, é muito grande, porque ele não quer correr o risco de passar por tudo aquilo que vocês já passaram. Então isso pode acontecer também. E aí, existe mais um caso aqui que é para quando você está com uma pessoa, um companheiro atual, um namorado, um marido, e também para os outros casos, tá? O que eu vou falar agora encaixa para todos os casos, mas também para quem tem um companheiro atual. Esse cara pode ter se afastado porque a gente sufocou ele demais. Como? Com excesso de intensidade, com cobrança, com lamentação, com comunicação passivo-agressivo. Esse caso aqui, inclusive, ele pode acontecer num momento de afastamento temporário do homem. É por isso que a gente precisa ficar ligada e entender qual que é a responsabilidade que nos cabe, deusa. Porque lembra que eu te falei que é normal, até certo ponto, os homens se afastarem por algumas questões? Às vezes, quando esse homem ele se afasta um pouquinho para resolver as questões internas dele, a gente não permite, a gente não dá espaço. Então, nós vamos atrás. A gente vai atrás e cobra, e quer puxar, e quer entender, e quer exigir. E aí, ao invés de trazer ele de volta, a gente afasta ele cada vez mais. E aí, pode ser que ele precisa se afastar muito mesmo, e que ele, de repente, repense se vale a pena continuar numa relação com você. É aí que entra a nossa parte. E essa conduta aqui, nós podemos ter mesmo quando o cara não se afasta.
Simplesmente porque a gente quer evoluir a relação. De ficante eu quero fazer virar namoro logo, então começo a botar uma pressão, eu começo a cobrar. De namoro eu quero fazer virar casamento, então começo a ficar ali em cima falando, dando cutucada, alfinetada. Isso tudo vai contribuir para que esse homem se afaste. E eu não estou dizendo que a gente não deva se posicionar sobre questões que são importantes para a gente, deve, mas se posicionar falando o que eu busco é uma coisa. Cobrar o outro e exigir que ele me entregue o que eu busco é outra coisa completamente diferente. Quando eu faço isso aqui, eu não deixo esse homem mais conectado e mais atraído por mim, pelo contrário, eu distancio esse homem de mim. E aí sim, existe uma outra razão que pode ser que ele tenha se envolvido com outra pessoa. Esse envolvimento, ele pode também ser decorrente das suas ações, como pode não ser. Talvez você seja uma mulher incrível que nunca cobrou, que nunca exigiu, que nunca fez nada disso e mesmo assim esse cara vai e se envolve com outra mulher. O que a gente faz aqui? Não tem como eu agir em cima disso. Lembra? Eu só posso agir em cima do que eu tenho controle sobre as minhas atitudes e comportamentos. Então eu olho e vejo para enxergar se de fato existe algo que eu errei e que eu posso fazer melhor nessa história. E uma outra questão que eu vejo poucas pessoas falando por aí, mas isso também pode acontecer, tá? De repente, quando vocês estavam se relacionando, se comunicando, você tocou em algum tipo de ferida interna dele, um trauma, uma ferida, algo muito mal resolvido na vida desse homem, sei lá, um relacionamento passado dele, um medo dele em alguma coisa, uma dificuldade que ele tem na vida e aí de repente você começou a falar disso e cutucar isso nele, e aí esse homem não quer lidar com aquilo, ele não está disposto a lidar com aquilo, então ele simplesmente se afasta de você porque ele sabe que quando vocês estão juntos, você pode trazer aquilo que ele não quer lidar à tona de novo. Aquele caso mal resolvido que ele tem no passado, aquela situação difícil da vida dele que ele não consegue e não quer lidar. Porque afinal de contas, lidar com as nossas questões mal resolvidas exige bastante coragem, exige comprometimento e exige força, porque dói muitas vezes a gente lidar com isso de frente. E em alguns momentos nós não queremos lidar mesmo, a gente quer jogar para baixo do tapete. Então, se você é uma pessoa que cutuca isso de alguma forma, pode ser com as suas palavras, mas pode ser até com o seu jeito de viver, tá bom, Deus? Se você é uma pessoa que é muito feliz no seu trabalho, por exemplo, e esse cara ele tem uma relação muito mal resolvida com o trabalho dele, ver você feliz no seu trabalho pode incomodar profundamente, pode cutucar essa ferida dele, tá? Te trouxe esse exemplo só para você perceber que muitas vezes não é algo que você faça, mas a forma como você é. E aí, não há nada que a gente possa fazer a respeito. Então, o que nós podemos ou não fazer, né? Beleza, Gabi, entendi que tem coisas que não dá para mexer, porque é coisa dele mesmo, mas o que eu posso fazer? Como que eu faço para fazer a minha parte o melhor que eu puder? Nesse caso com esse cara ainda, porque eu acho que ele vale a pena, eu gosto dele. Eu percebi que eu dei as minhas mancadas, então dá para consertar? Dá, deusa, dá para você fazer algo sim e tentar reverter essa situação com esse homem, tá? Primeiro, deixa eu te contar o que você não deve fazer de jeito nenhum. Você não vai ficar mandando mensagens, cobrando atenção, cobrando resposta, cobrando nada, pelo amor de Deus. E ó, cuidado, porque a gente acha que a cobrança, ela é só agressiva. Ô fulano, mas não fala mais comigo? Nossa, sumiu, hein, não sei o quê, né? Com aquele bem direto, né? Mas as mulheres, a maioria das mulheres, se comunica de uma forma passivo-agressiva. E é o pior tipo de cobrança que tem, tá bom? Que é aquela comunicação disfarçada de ironia. É aquela piadinha que você manda, mas que não é uma piadinha gostosa, é uma piadinha sarcástica, é uma piadinha para alfinetar. Uma aluna minha, né, ela saiu com um cara e aí o cara não mandou mensagem para ela no dia seguinte, enfim, e aí ela mandou uma mensagem para ele no dia seguinte, já que ele não tinha mandado, falando assim: nossa, mas o que aconteceu com a mensagem de chegou bem em casa? Caiu em desuso e eu não estou sabendo? É uma mensagem engraçadinha, né, para ela.
porque para ele soa como cobrança. Afinal de contas, se esse homem não mandou mensagem, é porque ele não quis. E você mandar uma mensagem assim para ele não vai fazer com que ele queira te mandar depois. Pelo contrário, se ele já não queria, agora ele vai querer menos ainda. Percebe, deusa? Então, muito cuidado com o tom de passivo-agressividade. A gente usa muito isso sem perceber. Tem pessoas que só sabem se comunicar assim. Pessoas que nem sabem ser diretas, só conseguem se comunicar assim. Então, já te aconselho a você dar uma olhadinha geral nas mensagens que você troca com as pessoas e até a forma como você fala mesmo, entender se não tem essas piadinhas, essas comunicações aí, essas cobranças disfarçadas de ironia. Segundo, você não vai mandar mensagem pedindo desculpa, se justificando, fazendo dengo, nada disso. Isso te coloca num patamar inferior, né? O cara no pedestal e você, o cocô do cavalo do bandido. Não! Por mais que você tenha errado, e tá tudo bem a gente admitir os nossos erros, isso não faz com que nós precisemos nos humilhar e ficar ali implorando para a pessoa voltar. Não, você não precisa disso, tá bom? Vamos para a parte do que fazer então. Presta atenção, deusa. E nesse vídeo eu vou te contar o que fazer quando ele se afastar para que ele nunca mais se afaste novamente. Primeiro passo. Se vocês estavam se falando, né, aquela conexão gostosa, tal, e aí de repente o cara some. Primeira coisa que você vai fazer, dá uns dias, tá bom? Não vai atrás dele. Não cobre por atenção. Atenção não se cobra, atenção se conquista. É muito importante dar uns dias ali, respeitar o espaço desse homem, para que ele faça o que ele tenha que fazer, resolva os pepinos dele lá, e aí depois ele sinta esse espaço para voltar. Mas ó, eu disse uns dias, tá bom? Uma semana, talvez, dependendo do nível da relação, é claro, né? Você precisa fazer uma análise aí pro teu contexto, Deus. Qual que é o padrão que vocês estavam? Se vocês estavam se falando todos os dias, dar uns dias até uma semana é ok. Se vocês estavam se falando uma vez por semana, então você dá uma semana vai ser pouco, concorda? Dá umas 2 semanas, né? Coloca um pouco mais de tempo do que vocês estavam acostumados a ter como padrão ali, justamente para que esse tempo seja encarado como um respiro, mas não um congelamento total, um respiro. Depois que esse respiro passou os dias aí, passou uma semana, esse cara não vem, esse cara não fala nada, você pode fazer um primeiro movimento, né? Você pode mandar uma mensagem com uma gracinha, com uma conexão gostosa, sem cobrança. Você vai com o positivo primeiro, né? Manda uma piadinha interna, alguma coisa que você sabe que ele gosta, né? Que vocês davam risada antes, enfim, e vê como ele reage. Se ele ainda assim reagir com um distanciamento, com um esfriamento aí, né? Uma coisa meio borocochô, beleza. Você segura e dá mais uns dias. Tá bom? Porque aí sim, depois de mais alguns dias, até mais ou menos 1, 2 semanas, né? Aí você pode fazer um movimento um pouco mais assertivo, perguntando numa boa: oi, fulano, percebi que você se afastou, que você se distanciou um pouco. Tá tudo bem, mas eu queria entender se aconteceu alguma coisa, se existe alguma razão para você ter mudado comigo. E ó, esse disclaimer eu gosto, tá? Pode ser sincero, tá bom? Eu só realmente estranhei e gostaria de entender melhor. Ponto. Você percebe que, ó, foi um movimento primeiro leve, depois desse movimento leve, se nada acontece, a gente vai para um movimento um pouco mais assertivo. E aí, nesse movimento assertivo aqui, você vai colher informação. Esse homem, ele vai te falar alguma coisa, né? Pode ser que ele te dê algumas sabonetadas. Não, imagina, tá acontecendo nada, não sei o que, não sei o que lá, tal. Mas, em contrapartida, ele continua distante, continua frio. Isso é um sinal pra gente. Pode ser que ele te fale, não, sabe o que é? Eu tô corrido na empresa, tô corrido no trabalho, aconteceu tal coisa, não sei o que, mas eu sei, né? Distanciei mesmo, mas vamos fazer tal coisa no final de semana que vem, vamos não sei o que. Quando ele faz isso, ele já tá tentando compensar você, ele já tá tentando reaquecer a dinâmica da relação, porque ele quer manter esse contato ali. Ou seja, da forma como você o abordou, você não distanciou mais esse homem, você só criou um espaço ali para
ele vir e reaquecer as coisas entre vocês. E pode ser também que ele nem responda a você, que ele nem responda, que ele comece a dar um monte de desculpinha. E aí, minha deusa maravilhosa, a não resposta já é uma resposta. Quando você age desse jeito e esse homem não vem, não quer falar, você perguntou numa boa, ele não quer falar, ele fica dando desculpinha, significa que ele não está mais disponível para continuar investindo na relação. Então, aí sim eu recomendo que você simplesmente fale: ah, tá bom, beleza, entendi, e não mande mais mensagens, não faça mais movimentos, tá bom? Porque não vai adiantar. Esse é o ponto. Você reclamar, você cobrar, não vai adiantar. Pelo contrário, pode piorar. Pode ser que ele esteja numa fase conhecendo outras pessoas. E aí não há nada que você possa fazer. Mas, eventualmente, pode ser que não dê em nada essas pessoas. Depois vocês se reaproximem de novo, tá bom? Eu não acho que a gente precise ficar tratando as pessoas como joguinhos. Ah, não me quer agora? Então também não vou mais querer depois. A vida está acontecendo, as pessoas estão se movimentando, vivendo sua vida. A gente não precisa ficar levando as coisas pro lado pessoal. Pô, hoje talvez ele esteja conhecendo uma outra pessoa que ele começou a conhecer antes de mim. Poderia ser eu, né, que tô conhecendo vários caras, enfim, e tá tudo certo. Não leva pro lado pessoal, não fica tentando punir esse homem ou fechar a porta de vez. Simplesmente encerra ali e foca na sua vida. Foca em conhecer outras pessoas, em iniciar movimentos, em de repente fazer movimentos melhores dessa forma. Talvez isso, inclusive, te ajude a não ficar tão disponível para um homem só. Pode ser que você estivesse disponível demais para esse homem e ele percebeu. E aí, à medida que você for saindo, conhecendo e vivendo, desapegar, ele volta. Deus, não tem melhor arma pra gente fazer alguém vir atrás de nós do que o desapego, tá bom? Eu, inclusive, arriscaria de falar que esse aqui, quando você aplicar, esse homem vem. E aí é você que vai decidir se você quer que ele fique. Mas isso é muito importante. O que realmente eu quero deixar como mensagem final para você nesse vídeo é: não leve pro lado pessoal, não entra na onda dos joguinhos, não fica tentando punir, se vingar, porque isso drena a sua energia, isso desgasta você. Isso pode te fechar portas para homens legais que de repente estão passando por outras fases da vida. Você pode, inclusive, passar por essas fases, né, e acabar perdendo um cara legal quando ele age assim com você, de repente, se ele faz esse tipo de joguinho com você. Apenas com muita assertividade, estabeleça o que é bom para você aceita e o que você não aceita, e trabalhe a sua comunicação para ela ser o mais clara e leve possível. Esse, inclusive, é o nosso dom como mulheres, né? A nossa energia feminina, ela nos dá esse poder de a gente conseguir se comunicar com leveza e com assertividade. Então, quando você leva esse tom de comunicação para as suas conversas, para as suas relações, tudo fica mais leve, as pessoas querem ficar mais perto de você, você atrai mais pessoas, oportunidades, isso abre portas para você. Então, segue nessa linha, que da próxima vez que um homem se afastar de você, não vai ser por questões suas aí, porque você vai estar fazendo a sua parte lindamente, e quando ele perceber isso, ele nunca mais vai se afastar de novo. Pelo contrário, vai querer grudar em você. Deusa maravilhosa, me conta se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, tá? É muito importante a sua opinião a respeito para mim. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.